Amém, queridos. Paulo ele escreveu esta carta aqui aos irmãos lá da igreja de Éfeso, né? E provavelmente essa carta foi lida em outras igrejas lá da Ásia Menor. Ela foi escrita por volta do ano 60, mais ou menos, da era cristã, ou seja, cerca de 30 anos, 20 e poucos anos depois que Jesus foi morto e ressuscitou. Paulo estava aprisionado, né? Ele estava aprisionado nesse tempo em que ele escreveu algumas das cartas, e Efésios foi uma delas. A prisão não impediu que ele fosse uma bênção. A prisão não impediu que ele fosse um instrumento de Deus para a vida de tantas pessoas naquela época e para a nossa vida hoje também. A revelação, as revelações que ele recebeu e que registrou isto em cartas enviadas às igrejas, faz com que a gente hoje possa conhecer melhor a Deus e o Evangelho que Jesus trouxe para nós, para o nosso crescimento. Paulo ele esteve 2 vezes lá na cidade de Éfeso ensinando a palavra de Deus. Na segunda vez, a Bíblia registra, Atos registra, que ele permaneceu lá durante 3 anos. 3 anos, ensinando a palavra de Deus e estabelecendo a igreja ali na cidade de Éfeso. A carta de Éfeso, queridos, é um pouquinho diferente de outras cartas que Paulo escreve para as outras igrejas. A grande parte das outras cartas ele sempre escreve para as igrejas e sempre há a menção de algum problema que estava acontecendo ali na igreja, de algum caminho meio torto que estava havendo dentro da igreja. Mas a carta de Éfeso é um pouquinho diferente, porque aqui ele não cita nenhuma situação grave, não cita nenhum problema que estivesse acontecendo ali na igreja, ou entre os irmãos, ou entre a comunhão dos irmãos. Pelo contrário, o foco da carta de Paulo aos Efésios, né, principalmente neste início de carta, está relacionada ao encorajamento dos irmãos, né, dos Efésios, em buscar conhecer o amor de Deus, para que eles pudessem praticar isso em suas vidas. Porque o amor de Deus, queridos, nós precisamos conhecer, não é somente para nós. Nós precisamos passar isto adiante. Nós precisamos transmitir a outras pessoas também, porque as pessoas precisam conhecer o amor de Deus. E é através da nossa vida, através da nossa experiência com Deus que isto acontece. Principalmente os que estão lá fora. Paulo começa então o versículo 15 dizendo: por isso, diga por isso. Por isso o quê? Por isto há uma razão, né? Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Por isso. O apóstolo Paulo, então, aqui, queridos, ele faz referência à obra redentora de Jesus, realizada na pessoa de Jesus Cristo, né? A obra redentora de Deus realizada na pessoa de Jesus Cristo, que permitiu que todos nós hoje pudéssemos ser livres, que todos nós pudéssemos alcançar a salvação. Ele estava dizendo lá que Deus, ele diz no comecinho da carta, Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Algumas coisas importantes que ele diz no princípio da carta, e que ele diz por isso, porque Deus é algo importante na nossa vida, porque Deus fez algo importante na nossa vida, porque nós temos conhecido a Deus verdadeiramente. E ele começa a relatar algumas coisas. Ele diz a bênção que nos foi dada, e está à nossa disposição
nas regiões celestiais. E foi através de Jesus Cristo que isto aconteceu, e através de Jesus nós podemos alcançá-la. Ele diz, olha, antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis. A carta de Paulo, ele diz, nós nem éramos nascidos ainda, nós nem estávamos no ventre da nossa mãe ainda, e Deus nos escolheu para sermos especiais. Eu e você. Aqueles irmãos lá da igreja de Éfeso. Ele diz, Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que através dele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Ele incentiva as pessoas, olha, a Ele bendizei, Ele é o merecedor de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de todo poder, de todo domínio. Reconheçam Deus, reconheçam o poder que Deus tem, e aquilo que Deus tem feito em sua vida. Em Jesus Cristo, ou seja, através dele, ou por nós estarmos ligados a Ele, Deus o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis diante dele. Nós sequer éramos nascidos, nós sequer existíamos, nossa mãe provavelmente não existia ainda, mas cada um de nós foi escolhido por Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Foi para isso que Deus nos criou. A Bíblia diz que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Ele diz, olha, nós nos tornamos filhos de Deus por meio de adoção. As pessoas costumam dizer, todas as pessoas são filhos de Deus. Não, queridos. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas nós nos tornamos filhos de Deus, a Bíblia registra, por meio de adoção, através de Jesus Cristo. E isto tudo, a Bíblia diz, por causa da vontade de Deus, a vontade do Pai. É a vontade de Deus que nós sejamos seus filhos. E Paulo diz então, olha, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. O que é graça, queridos? Graça é algo que nós não merecemos, nós cantamos agora há pouco aqui. Graça é um derramamento de amor, sem condição, que Deus colocou à nossa disposição, que Deus colocou sobre a nossa vida. Não porque nós merecêssemos, mas porque Ele nos amou e porque Ele nos ama. Ela nos foi dada gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele diz, olha, nós fomos redimidos, nós fomos libertados dos nossos pecados pela morte de Jesus ali na cruz. Ele derramou o seu sangue no meu lugar, no teu lugar, morrendo a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos viver a sua vida. Na sua infinita graça, na sua abundante graça, Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, revelando àquelas pessoas e revelando também para nós, que o plano que Ele havia decidido realizar através da pessoa de Jesus Cristo. Um mistério que há tanto tempo esteve oculto das gerações passadas, foi então revelado a partir de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Deus nos escolheu para sermos o seu povo. Paulo estava dizendo àquelas pessoas. Deus nos escolheu e nos escolheu também, queridos, para sermos o seu povo, por meio da nossa ligação, por meio da nossa dependência de Jesus Cristo. E isto tudo Ele diz, por causa da vontade dEle, unicamente por causa da vontade dEle.
E ele diz aos Efésios: olha, vós que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e que acreditastes nesse evangelho, que acreditastes nesta palavra, e através da palavra acreditastes em Cristo Jesus como Senhor da sua vida, recebestes o Espírito Santo de Deus como selo de sua promessa, a garantia de sua salvação. Nós temos aqui, queridos, a revelação de Paulo que há uma operação completa de Deus na nossa vida, porque é Deus que faz, mas Deus faz através da pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: nós temos como selo desta promessa de Deus, aquilo que Deus pretende fazer na vida de cada um de nós, o selo do Espírito Santo, a ação completa de Deus da Trindade. E aí ele então, por isso, por essa razão, ele diz: porque eu sei que vocês têm crescido em fé. Eu creio que nós temos crescido em fé, queridos, a cada dia. O meio pelo qual nós crescemos em fé é através da palavra de Deus, e nós temos crescido em fé. E precisamos depositar a nossa confiança em Deus a cada dia. Ele diz: porque vocês têm crescido em fé no Senhor Jesus. E que o amor de Deus tem feito com que vocês amem aos outros irmãos da mesma maneira, do mesmo modo como vocês têm recebido do Senhor. Então eu oro agradecendo a Deus por isso. Mas eu oro também para que vocês recebam o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós temos, sem dúvida alguma, queridos, muitas preocupações com o que acontece no mundo lá fora. E as coisas que acontecem no mundo lá fora são terríveis, são horríveis, estão totalmente fora do centro da vontade de Deus. E o grande problema é que essas coisas elas têm afetado muitos irmãos dentro das igrejas. São muitas as ameaças desse modernismo cultural que nós vivemos hoje, e que também existia naquela época em que Paulo estava escrevendo a carta, e por isso era a preocupação dele. O modernismo cultural que estava se infiltrando no meio da igreja, que estava encontrando abrigo, lugar no coração dos irmãos, dos cristãos. E você pode dizer: bom, como é que isso tem acontecido? Porque a gente acha que algumas coisas lá fora se encaixam dentro daquilo que é muitas vezes a motivação, o desejo do nosso coração. Os argumentos, as coisas que são defendidas, que aparentemente são nobres, mas que no fundo são contrárias à vontade de Deus ou à palavra de Deus. Mas, querido, sabe qual é a grande ameaça que eu vejo, na verdade, dentro das igrejas? É o conhecimento empobrecido que muitos cristãos têm a respeito de Deus, quando não é a falta de conhecimento de quem Deus é verdadeiramente. O fato é que quando a gente não conhece a Deus verdadeiramente, você, eu e qualquer pessoa está à mercê dos valores impingidos pela sociedade, por aqueles que não têm nenhum compromisso com Deus, por aqueles que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Nós estamos sujeitos a isto. Não é só você, eu também estou, qualquer pessoa está. Lá fora pessoas usam argumentos que lhes convém e que muitas vezes agrada o coração das pessoas para justificar a iniquidade que há no seu interior. Essas questões, queridos, já eram um problema naquela época, na época de Paulo.
E é um problema nos nossos dias também. A sociedade, ela tem vivido um caos moral, ela tem vivido um caos espiritual e tem influenciado as pessoas dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja e que fazem as coisas como se, não, eu sou livre para fazer qualquer coisa. Deus não me proíbe de nada. É verdade, Deus não te proíbe de nada, querido. Mas Ele diz, olha, saiba o que você vai escolher. Escolha aquilo que realmente edifica a sua vida. E os princípios que Deus estabelece na sua palavra, eles são válidos para a nossa vida. Apesar de Deus não colocar regras ou condições, ou obrigar você a nada, existem sim princípios e mandamentos que nós precisamos praticar na nossa vida, se nós queremos andar segundo a vontade de Deus. Embora a igreja tenha se tornado, e eu acho que ela está se tornando cada vez mais, um lugar aceitável para as pessoas em geral, pessoas vindo para as igrejas, pessoas se convertendo, ela tem se tornado muito mais um meio social do que um lugar de adoração e busca de quem Deus é. Paulo sabe aqui, queridos, quando ele escreve essa carta, ele sabe que aqueles irmãos estão crescendo em fé e no amor de Deus. Mas ele sabia também dos riscos aos quais eles estavam sujeitos. Então ele ora para que eles recebam o Espírito de Deus, para que eles recebam sabedoria, para que eles recebam entendimento e para que eles conheçam a Deus cada dia mais. Ele fala para que eles tenham pleno conhecimento de quem Deus é. O apóstolo sabe que o mais fundamental para a vida daqueles crentes e para a nossa vida também é a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus. Eu diria para vocês, queridos, que essa comunhão é o ar que nós respiramos, espiritualmente falando. Nós não podemos viver sem Ele. Quando nós deixamos de respirar este ar, esta comunhão com Deus, nós vamos definhando espiritualmente e até morremos, chegamos a morrer espiritualmente, nos afastamos de Deus. Conhecer a Deus é reconhecer e saber que Ele é soberano sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. Conhecer Deus é saber que pela própria vontade dEle, pelo amor, Ele nos abençoa, pelo amor que Ele tem por nós, Ele nos abençoa. Nós vimos isto na vida de Jacó, quando algumas vezes Jacó esteve distante de Deus e ainda assim o amor de Deus estava sobre a vida dele, o cuidado de Deus estava sobre a vida dele. Conhecimento pleno de Deus, de que Paulo fala, ele diz, olha, nos dá ousadia para nós entrarmos na presença de Deus com confiança. Como é que nós temos orado, queridos? Como é que nós temos entrado na presença de Deus? Muitas vezes a gente ora, vai lá diante de Deus e ora, e coloca uma situação diante dEle, mas o seu coração está ali verdadeiramente? Será que eu tenho pedido a Deus com confiança? Será que eu tenho orado a Deus com confiança, sabendo que Ele pode realmente fazer alguma coisa na minha vida? Eu digo que tenho fé, mas muitas vezes a minha fé se esvazia no segundo momento. Eu preciso ter fé e confiar que Deus faz segundo a sua vontade. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Eu posso entrar com ousadia, com confiança na presença do Senhor, sabendo que eu estou na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Como é que nós temos entrado na presença do Senhor?
Como é que nós temos colocado as nossas orações diante de Deus? Como é que nós temos confiado verdadeiramente? Ele diz então, por essa razão, por isso, por causa de quem Deus é. Ele estava falando, fazendo um relato antes do versículo 15, ele estava dizendo, olha, esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que faz todas as coisas, e por isto, por essa razão, por causa de quem Deus é, e por causa do que vocês têm experimentado, da experiência que vocês têm tido, do amor que vocês têm desenvolvido no Senhor Jesus, do amor de Deus que tem crescido no coração de vocês, e que tem sido demonstrado no trato com outras pessoas. Porque nós somos o espelho da glória de Deus. Tem pessoas que acham que, bom, Deus me ama, mas eu não preciso fazer nada. Não, Deus quer que você seja o instrumento dele aqui. Ele te ama e quer que você ame também as outras pessoas da mesma maneira que ele te ame. E Paulo está dizendo, ele reconhece aquilo que acontece na vida dos irmãos. Ele disse, eu oro por vocês, oro pela vida de vocês. A oração de Paulo tem como objetivo, como foco, a revelação de quem Deus é no coração dos cristãos de Éfeso. É a oração para os nossos dias também. Nós precisamos dessa revelação no nosso coração, queridos. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e dizer, Senhor, eu quero verdadeiramente, eu quero te conhecer melhor a cada dia. Paulo, ele identifica na vida daquelas pessoas uma paixão pelas coisas de Deus. Ele identifica o amor de Deus alcançando a vida das pessoas, através dos irmãos da igreja de Éfeso. E ele os incentiva a buscar o conhecimento pleno de Deus, para que eles possam abrir os seus olhos, abrir os olhos do seu entendimento. Ele está falando de mente aqui, queridos. Ele está falando da nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é onde todo tipo de informação se cruza. A nossa mente é onde o certo e o errado se confrontam. A nossa mente é onde o diabo tem acesso, onde os valores se chocam. A nossa mente, ele está dizendo para que vocês estejam iluminados, a sua mente, o seu entendimento, para que vocês saibam qual é a vontade de Deus. O que ele está querendo dizer aqui para nós, queridos? Que somente o conhecimento verdadeiro de quem Deus é na nossa vida nos faz protegidos de todo ataque maligno contra a nossa própria vida. Amém? Porque do contrário, você, dependendo da situação que você está vivendo, os teus ouvidos vão estar atentos àquilo que vai satisfazer a tua vontade naquele momento. Você precisa ter os valores de Deus definidos no teu coração, para que você não seja levado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, como diz a palavra, por toda forma de pensamento que há no mundo, por todos os conceitos humanos, que na maioria das vezes são nobremente justificados, mas que na grande maioria das vezes estão contrários à palavra de Deus. Em Atos 26, quando Paulo estava lá em frente ao rei Agripa, Paulo conta a sua história e a missão que ele recebeu de Jesus para levar a mensagem do Evangelho, e que o objetivo, ele diz, o objetivo desta mensagem, ele diz lá no versículo 18 de Atos 26, palavra de Jesus dita para ele, para
lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Para lhes abrires os olhos. Por que ele está falando aqui de abrir os olhos? Ele está falando da nossa mente, abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente. Porque é na mente, queridos, que nós travamos as batalhas espirituais. Mas a mente, ela precisa estar fortalecida com a palavra de Deus, fincada no nosso coração. Nós precisamos ter a palavra de Deus firme, estabelecida na nossa vida. A busca do conhecimento pleno de Deus e o desejo de andar segundo a vontade de Deus é o que ilumina a nossa mente para que nós não sejamos levados por aí, por valores contrários à palavra de Deus. Este é o principal da nossa vida. Quando João escreve, ele diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que para que nós sejamos libertados, nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer a verdade e estabelecê-la como verdade na nossa própria vida, no nosso coração. Precisamos ter esta palavra de verdade como fundamento da nossa fé. É o único meio pelo qual nós podemos saber verdadeiramente qual é a esperança do nosso chamamento e para que nós conheçamos as bênçãos maravilhosas, bênçãos grandiosas que o Senhor prometeu a todos nós. No versículo 11, queridos, nós vemos Paulo falar. Ele escreve nele, né? Nele quem? Em Jesus Cristo. Nele nós fomos feitos herança. Nele nós fomos feitos herança. Ele está dizendo que nós temos uma herança em Cristo Jesus. Através de Jesus nós fomos feitos herdeiros. No versículo 14 ele diz que nós temos o Espírito Santo como penhor, como garantia da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor, é que nos dá a garantia de que nós vamos receber aquilo que Deus tem prometido para a nossa vida. 3 pessoas do Espírito Santo. Deus que nos deu a promessa e que realiza todas as coisas. O Filho, que é aquele pelo qual nós recebemos esta promessa. O Espírito Santo, que é a garantia, o penhor da nossa herança, que assegura o nosso chamamento. No verso 18 aí nós temos então uma revelação maravilhosa. Porque até aqui ele está dizendo que nós temos uma herança em Deus. E no verso 18 ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, queridos? Antes ele estava dizendo que nós temos uma herança ainda, através de Jesus Cristo. Aqui Paulo está dizendo que nós somos a herança de Deus. Nós somos a herança de Deus, nós somos a herança do Senhor. Deus tem uma herança reservada para si mesmo. E Paulo está dizendo aqui, a igreja de Jesus Cristo, nós como igreja somos a herança do Senhor. Ele confirma algumas palavras que já foram dadas lá atrás no Velho Testamento. Deus disse assim, lá em Deuteronômio 32:9, ele disse: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é parte da sua herança. Em Salmos 33:12 ele diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu, para quê? Para a sua herança. Herança dele. Nós somos herança do Senhor. Deus considera a mim e a você a sua herança particular.
Deus considera a mim e a você o seu tesouro. Nós somos o tesouro do Senhor. Nós somos a porção do Senhor, queridos. Amém. Não somos pessoas quaisquer. Não somos mais especial que ninguém, porque Deus espera que todos se arrependam e se convertam. E façam parte desta herança. Mas nós somos a herança do Senhor. Nós temos uma herança em Jesus Cristo, nos tornamos herdeiros de Deus, através de Jesus Cristo, por meio de adoção. Mas Deus nos escolheu como herança dEle. E no verso 19 ele diz que é necessário que nós conheçamos a grandiosidade do poder que Ele derrama sobre nós. Porque Paulo diz, ele assim, olha, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o fez assentar-se nos lugares celestiais à direita do Pai. O mesmo poder que tirou Jesus lá da sua morte, o trouxe à vida. Este mesmo poder, Paulo está dizendo, este mesmo poder que opera sobre a sua vida também. Será que nós temos tido consciência verdadeira disso, queridos? Será que nós temos agido como herdeiros de Deus e como herança do Senhor? Será que nós temos sabido usar este poder que Deus tem colocado sobre a nossa vida de maneira plena? Nós precisamos conhecer a Deus no nosso coração, ter o fundamento firmado no nosso coração. Deus, Ele não entra na minha vida e na sua vida fazendo promessas vazias. Às vezes você ouve tantas vezes na pregação as pessoas dizerem, o pastor dizer, Deus tem promessa para a sua vida. Isso não é palavra de homem, queridos, é a palavra de Deus, está aqui na palavra. Deus tem promessas para a minha vida e para a sua vida, e elas não são promessas vazias. Amém? Não são promessas vazias. Ele é Deus. Paulo diz, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Filipenses 2,13, ele escreve dizendo assim, porque Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. É a vontade dEle. É prazer do Senhor abençoar a nossa vida. É prazer do Senhor derramar sobre a nossa vida bênçãos sem medida, queridos. Ele diz, finalizando aqui, né? Ele diz lá no versículo 19, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Aí ele diz assim, olha, acima, Deus está acima de todas as coisas, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio e de todo nome que se possa referir não no presente século, mas também no vindouro. E quer saber mais? Ele diz no versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quem é a igreja? Somos nós. A Bíblia está dizendo que Deus colocou, através de Jesus, todas as coisas debaixo dos meus pés. Eu estou dizendo que Deus colocou debaixo dos meus pés. Colocou debaixo do seu também? É. Nós temos o poder de Deus agindo na nossa vida. E às vezes a gente deixa esse poder de lado e damos ouvidos às
conversas. Deus tem dado o poder nas suas mãos de fazer coisas tremendas. Mas nós precisamos saber, queridos, que o controle de todas as coisas está na mão do Senhor. Amém? Ele termina então dizendo: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós somos o corpo de Cristo. Amém, queridos? Precisamos conhecer quem Deus é. Precisamos ter uma identificação com o Senhor. Precisamos ter uma identidade com o Senhor. Deus quer que você o conheça de maneira plena. Não conhecer, não apenas saber que Deus existe, não só apenas saber que Deus pode te abençoar, mas saber que verdadeiramente Ele quer te abençoar. Verdadeiramente Ele ouve a tua oração, verdadeiramente Ele ouve o teu clamor, verdadeiramente Ele derrama sobre a tua vida bênção sem medida. Nós muitas vezes não entendemos algumas coisas, mas Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A nossa dependência de Deus não pode estar relacionada com aquilo que nós recebemos, queridos. A nossa dependência de Deus, Paulo está dizendo, tem que ser baseada naquilo que Deus é. Por isso ele diz, por causa de quem Deus é, por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua bondade, por causa daquilo que Deus já tem feito, eu oro por vocês. Deus é o Senhor da minha vida e da sua vida. Fique de pé.